Então, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar nossa reflexão neste dia 3 de julho, em que a igreja celebra a festa do apóstolo São Tomé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo que ele reconheceu como Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, ao longo do ano litúrgico, nós celebramos a festa dos apóstolos, porque celebrar a festa dos apóstolos não é simplesmente recordar esses personagens importantes que fizeram parte do grupo de Jesus, escolhido justamente por ele, mas é recordar, fazer memória das raízes da nossa igreja. Porque, como nós professamos, a nossa fé, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Por quê? Porque foi edificada pelo próprio Jesus sobre a fé dos apóstolos. Tanto que a missa de hoje, de São Tomé, a primeira leitura de São Paulo aos Efésios, nos diz isso com muita clareza. Por isso que é o fundamento de recordar na liturgia os apóstolos, e hoje, de modo particular, um deles, o apóstolo São Tomé. Diz São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19 a 22, vós fostes integrados no edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Então, essas palavras de São Paulo, de fato, nos dão a motivação para celebrarmos a festa dos apóstolos e, neste dia 3 de julho, a festa de São Tomé. São Tomé aparece no Evangelho de São João em 3 ocasiões. A primeira, quando Jesus soube da doença de Lázaro, que as irmãs, Marta e Maria, mandam dizer, aquele que amas está doente. Então, Jesus ainda se demora, isso está no capítulo 11 do Evangelho de São João, se demora ainda um pouco por ali, e depois Jesus disse, vamos para lá, voltar para a Judéia. Era um pouco arriscado, porque Jesus já tinha saído de lá com muitas ameaças. E aí Tomé, os discípulos, como um todo, começam a dizer, mas Senhor, é perigoso, toda essa história. Aí Tomé toma a palavra e vai dizer, vamos para morrer com ele. Então essa é a ocasião que Tomé aparece, convidando os demais para seguir Jesus, mesmo que seja para a morte. Então nós vemos aí uma decisão assim muito corajosa. A outra situação onde Tomé toma a palavra é no capítulo 14 do Evangelho de São João, na última ceia,
quando Jesus fala, não é, que vai para o Pai, que na casa do Pai há muitas moradas, e vocês sabem o caminho, e Tomé toma a palavra e vai dizer: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde vais. E aí Jesus vai fazer aquela belíssima afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a terceira ocasião que nós encontramos Tomé, assim como um protagonista, é no Evangelho de hoje, no capítulo 20, sempre do Evangelho de São João, dos versículos 24 ao 29. A aparição de Jesus aos discípulos, agora com Tomé. Porque diz que, no versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Então, como nos narra, até nós meditamos esse evangelho na oitava da Páscoa, no segundo domingo da Páscoa. Então Jesus vem, aparece ali no meio dos discípulos, mas Tomé não estava. 8 dias depois, então, Jesus aparece de novo, e é justamente esse o relato que nós temos no evangelho de hoje. Geralmente, quando se fala de Tomé, se acentua mais o aspecto da incredulidade, tanto que existe um ditado, popular, e um jeito, até mesmo jocoso, quando as pessoas não acreditam ou exigem alguma prova para acreditar, aí geralmente se diz, você é Tomé, só vendo para crer. Então ficou muito acentuado esse aspecto de Tomé como uma espécie de ícone do incrédulo. Mas não é. Nós não podemos ficar só nesta parte. O evangelho de hoje diz muito claro. Ele faz a grande profissão de fé. Nós estamos praticamente no final do evangelho de São João. E o evangelho de São João, como o próprio evangelista vai dizer na sua conclusão, ele foi escrito para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E, portanto, a finalidade é justamente chegar à fé. E Tomé alcançou esta finalidade. Isto é, ele chegou ao ponto mais alto da superação de toda a incredulidade, fazendo essa afirmação diante de Jesus ressuscitado: meu Senhor e meu Deus. Mas uma coisa que deveria também se destacar da personalidade de Tomé é a sua lucidez. E o que significa esta lucidez de Tomé? Observem no Evangelho que Jesus aparece aos discípulos e a primeira coisa que Jesus faz é mostrar as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram porque viram o Senhor. Quando Tomé retorna à comunidade, ele é informado deste acontecimento, mas, se observarem, não contaram tudo. Pelo menos não é relatado no Evangelho. Os outros discípulos disseram que viram o Senhor. No versículo 25 diz assim: os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Pronto. E aí o que é que Tomé diz? Em poucas palavras, quando ele exige, ver as marcas dos pregos, colocar o dedo nas marcas dos pregos, colocar a mão no lado aberto de Jesus, o transpassado pela lança. O que é que Tomé está dizendo com isso? Por isso a lucidez dele. Ele está dizendo, isso aqui é também muito importante, que se o Senhor que os discípulos afirmam ter visto é o mesmo que morreu na cruz. Então isso é uma lucidez extraordinária. Então isso certamente é a grande exigência para acreditar no mesmo Senhor. Tanto que no início do cristianismo, até os discípulos foram acusados de projetarem, por causa da dor, do sofrimento, da perda do seu mestre. Então essa dor os fez alucinar. Então era uma dor tão grande pela perda do mestre
que começaram a ter visões, né? Uma alucinação. E aí Tomé é muito lúcido quando ele diz: se não for o mesmo, eu não acreditarei. Então isso é muito positivo. Por isso que nós também professamos a nossa fé no Cristo ressuscitado, que foi crucificado, que morreu. Então a nossa fé é sempre proclamada assim: o Cristo morto e ressuscitado. Nós não podemos abandonar esta realidade da cruz do Senhor, porque é justamente a cruz de Cristo que nos dá o equilíbrio para reconhecermos a sua vitória, reconhecermos a sua presença. Então não é qualquer visão, não é qualquer experiência, não é, dita até mística de Jesus, se não tiver essa lucidez, esta confirmação de que é o mesmo Senhor. Isso até provocou no decorrer do desenvolvimento da teologia muitos problemas. Então, por exemplo, quando se faz essa dicotomia, essa separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Muitas vezes, quando se apresenta os conteúdos de uma cristologia, no estudo da teologia, então se falava disso, né? O Jesus histórico e o Cristo da fé, como se fossem dois personagens, e até mesmo com um grande perigo de fazer pensar que o Cristo da fé, o Cristo ressuscitado, é uma espécie de construção idealizada da comunidade para falar de Jesus. Então, nós não podemos admitir, não é, que sejam duas realidades. É um único Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o nosso Salvador, o Deus que se fez homem, que morreu e ressuscitou. E, portanto, não é possível falar do Cristo, né, da fé, vamos assim dizer, o Cristo ressuscitado, sem reconhecer que é o mesmo, não é, que nasceu de Maria, que conviveu com os discípulos, que andou pelas terras da Palestina, que curou os enfermos, que anunciou o Evangelho e assim por diante, e morreu na cruz. Então Tomé nos dá esta grande ajuda, né? Não podemos pensar num outro Jesus depois da ressurreição. É o mesmo Cristo, claro, que venceu a morte, que ressuscitou, que está presente, que não morre mais, mas que não é um outro personagem distinto daquele que eles conheceram e conviveram. Por isso que ele diz, né, que ele precisa ver os sinais dos pregos, precisa ver o lado aberto, né, porque esses são os sinais do crucificado, ou seja, esses são os sinais da realidade do Mestre, né, do Mestre Jesus, a quem ele disse que seguiria até a morte, a quem ele reconheceu como o caminho para ir para o Pai. Então, Tomé nos dá esta grande ajuda. É interessante que aquilo que Tomé pede à comunidade, a comunidade já tinha recebido de Jesus. Por isso que eu digo, parece que não contaram tudo. Isso também é um lembrete, né? É uma advertência para que quando anunciemos Jesus, o façamos de forma completa. Não basta só vimos o Senhor, mas é o Cristo morto e ressuscitado. Tanto que Jesus, como a gente dizia um pouco antes, né, no trecho anterior, quando ele se apresenta diante dos discípulos, ele faz isso, ele mostra as mãos e o lado, ou seja, as marcas da sua cruz, e já estava ressuscitado glorioso. Então, aquilo que Tomé pede, ele pede porque não ouviu dos próprios irmãos
esse relato. Eles não disseram, o Senhor, nós vimos o Senhor que nos mostrou as suas mãos perfuradas, o seu lado ferido. Não, pelo menos aqui não está relatado. Então, essa exigência de Tomé, ela é muito coerente. Mas aí alguém poderia dizer assim, mas por que Jesus então o reprovou, né? Você chamou a atenção dele. Sim, aí é um outro aspecto. Qual é o outro aspecto? É porque ele não acreditou na palavra da comunidade. Então, o detalhe, né, a questão da repreensão de Jesus, não é porque ele pediu, né, que fosse o mesmo Jesus. Não é porque isso Jesus já tinha feito, mostrando que era o mesmo que morreu na cruz. Mas o que Tomé, a fraqueza de Tomé é não ter acreditado na comunidade. E isso é um ponto fundamental até para a vida da igreja. Por quê? Porque a vida da igreja se sustenta na fé no ressuscitado, no Cristo morto e ressuscitado. Mas só que Jesus não aparece todo dia para dizer, né, que ele é o ressuscitado que morreu, que tem as marcas da cruz. Ele concedeu esta experiência aos discípulos, né, no início, para que eles fossem testemunhas disso. Tanto que, no momento da sua ascensão, nós vemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai dizer justamente isso, né? Vocês fiquem em Jerusalém, porque virá do alto uma força que vai revesti-los e vocês serão minhas testemunhas. Então, portanto, para ser testemunha de quê? Do Cristo morto e ressuscitado. Então, se Jesus fosse agora aparecer a todas as pessoas ao longo da história, e não precisaria de testemunhas. Por quê? Porque cada um iria fazer essa experiência específica. Mas não, é a comunidade que transmite a experiência do Cristo ressuscitado, porque a comunidade é corpo de Cristo. Não é algo externo. Não é? Então, se Tomé, né, pediu para ver o Senhor, então é como se estivesse dizendo que agora todas as pessoas, né, que fossem integrar a comunidade também tivessem, vamos dizer, esse direito, essa exigência de ver o Senhor. Então o problema não está em Tomé afirmar que o Jesus que apareceu tem que ser o mesmo que morreu, mas está no fato de não ter acreditado na comunidade. Mas ao mesmo tempo, Jesus está chamando a atenção da comunidade para que ela transmita a integridade da experiência, né? Que ela transmita a experiência de encontrar-se com o Senhor ressuscitado, o mesmo que foi pregado na cruz. Por isso que é uma lucidez que se exige também hoje, porque muitas vezes há essa tendência, né, de apresentar o Cristo ressuscitado sem ser o Cristo com as marcas da cruz, do seu sofrimento, da sua morte. Então, a própria Eucaristia, nós celebramos isso, nós anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Então, todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos desse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então vejam que essa atitude de Tomé, ela é muito lúcida. Então nós agradecemos, né? Agradecemos ao Senhor que, através deste testemunho, né, de um de seus discípulos, seus apóstolos, nós também somos desafiados a acolher, a aderir à mensagem e à experiência do Cristo total, não só uma parte do Cristo, mas o Cristo como no seu mistério, né, completo daquele que morreu e ressuscitou e que é a razão da nossa esperança. Então, vamos pedir pela intercessão de São Tomé neste dia, que possamos crescer sempre mais na fé e dizer também como ele, meu Senhor e meu Deus. Então, que desça sobre vós, pela intercessão de São Tomé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.